A aula de hoje é sobre queda livre dos corpos. Eu vou falar um pouco o que seria queda livre, como começou a ideia de queda livre e também vou apresentar as equações da queda livre dos corpos. Desde a antiguidade, quando as pessoas ainda tinham um conceito um pouco diferente do que temos hoje sobre queda livre, até os dias de hoje que a gente já sabe melhor como trabalhar a queda livre dos corpos na física e também como utilizar suas equações para resolver problemas com queda livre. Então, o tema da aula de hoje é queda livre dos corpos. Como eu já falei, na antiguidade as pessoas acreditavam que os corpos mais pesados teriam a tendência a cair mais depressa, consequentemente tendo uma velocidade maior do que os corpos mais leves. Isso foi uma ideia que durou muitos anos na antiguidade, até que um certo dia o Galileu ele realizou um experimento na antiguidade por volta lá do ano de 1590, que ele resolveu abandonar dois corpos de massas diferentes, pesos diferentes, e ele provou que esses corpos chegavam ao solo ao mesmo tempo. Então, o que Galileu conseguiu provar é que todos os corpos, quando estão abandonados em queda livre, eles caem com a mesma velocidade, ou seja, eles caem com a mesma aceleração. É uma aceleração comum a todos os corpos, chamada aceleração da gravidade. Ou seja, qualquer corpo, quando cai, ele vai ser acelerado verticalmente para baixo com a aceleração da gravidade, que a gente vai chamar de utilizar o símbolo G para representar esse valor da aceleração da gravidade. Então, essa experiência de Galileu foi muito importante para quebrar esse paradigma antigo, essas ideias antigas que haviam acerca da queda dos corpos. Na física, quando a gente fala em queda livre, a gente está considerando que não existe a resistência do ar, ou seja, toda vez que que se abandona qualquer objeto, ele está sujeito à ação da camada de ar que tem na atmosfera. Então, aqui onde ele joga, existiria ar também. Mas quando a gente fizer os problemas de física, nós vamos desprezar essa camada de ar. Ou seja, quando falamos em queda livre dos corpos, estamos tratando do movimento de queda vertical que ele despreza essa resistência no ar. Ou seja, é considerado que você está fazendo um movimento no vácuo, ou seja, desprezando a resistência do ar atmosférico. Falando ainda um pouco sobre a aceleração gravitacional, a aceleração da gravidade, que nós vamos representar pela letra G. Então, na superfície da Terra, esse valor é em torno de 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Mas ele é um valor que, apesar de ser constante, nos problemas que nós vamos utilizar, geralmente todos os problemas nós vamos considerar esse valor constante, e nós também vamos utilizar 10 metros por segundo para resolver nossos problemas, só como um arredondamento para facilitar os cálculos, mas gostaria de mostrar a vocês que esse valor ele não é um valor fixo o tempo todo, ou seja, o valor da gravidade também varia com a altitude e também a latitude. Mas falando um pouquinho de altitude, então, ó, quanto mais alto for a região, menor será o valor da aceleração da gravidade local. Então, observe que em 0 é 9,806. Quando for 100 km de altitude, a gente vai ter um valor menor, um pouco menor,
9,598. Então é um pouco menor, mas às vezes em certos cálculos é preciso ser considerado. Não nos nossos aqui, mas na ciência é preciso saber que essa variação existe e é importante conhecer. Outra coisa importante, a aceleração na Terra é 9,8. Em outros locais, planetas, satélites, a aceleração é diferente. Então, só para em termos de conhecimento, a aceleração da gravidade na Lua é em torno de 1,6 metros por segundo ao quadrado, bem menor. Então, por isso que na Lua, uma pessoa vai ser menos atraída pela sua superfície do que na Terra. Na Terra, ela vai sofrer uma aceleração que vai exercer uma força sobre ela bem maior do que seria aquela força na Lua. Por isso que em algumas filmagens na superfície da Lua, se alguém for fazer, vai perceber que um corpo na Lua consegue se movimentar com uma facilidade muito maior, porque na Lua o corpo é menos puxado para baixo do que na Terra. Agora eu vou mostrar as equações que nós vamos usar na resolução dos problemas de queda livre que eu vou tratar durante este vídeo. Então, suponha que você tenha um objeto, uma bolinha aqui, desenhar um objeto, e esse objeto está a uma certa altura do solo. Ele está a uma altura aqui do solo, que eu vou chamar que é o solo, nosso chão, e eu vou chamar essa altura, seria meu espaço na direção vertical, né? Eu vou chamar de H. Essa altura eu vou chamar de H. Esse objeto, quando ele for solto, ele vai cair, lógico. Ele cai porque a aceleração da gravidade local, o meu G, faz com que a Terra atraia esse objeto para o centro dela. Então, esse objeto é atraído pela Terra por uma aceleração. Essa aceleração é a aceleração da gravidade local. Nesse ponto que eu iniciei aqui o movimento, eu tenho minha altura inicial. Eu vou considerar, no caso, que o meu movimento começa aqui. Então, aqui seria minha altura inicial. E o meu H é tudo até o final aqui, nesse ponto. Então, o meu referencial seria a altura inicial, que seria, nesse caso aqui, seria zero. Na queda livre, eu solto o objeto. Como eu solto o objeto, ele não tem velocidade inicial. A velocidade inicial é nula, ou seja, V0 é igual a zero. Dessa forma, eu vou organizar minha equação aqui do lado. Então, eu vou ter, no lugar do S, eu coloco o H. Eu estou fazendo o caso específico da queda livre, aquela queda que você solta o objeto. Também ainda temos dois movimentos semelhantes, que é o lançamento para cima, vertical para cima, e o lançamento vertical para baixo. Mas esse vídeo eu vou tratar só da queda livre, que é com velocidade inicial nula. No próximo eu falo dos dois tipos de queda livre também, mas que teria velocidade inicial não nula. Então, como minha altura inicial é zero, eu cancelo essa altura inicial aqui, que seria meu S0. Cancelo. Ele vai ser cortado. Como o corpo foi abandonado, ele não tem velocidade inicial. Lógico, V0 vai ser cancelado também. 0 vezes t vai dar zero. A minha equação fica só AT ao quadrado sobre 2. Como fica AT ao quadrado sobre 2, eu sei que o A é igual à gravidade. A aceleração que esse corpo está se movimentando é a aceleração da gravidade, que é g t ao quadrado sobre 2. Então, essa é a minha equação, função horária da posição, nesse movimento de queda livre, quando a gente solta um objeto, certo? Então, aqui eu tenho
a minha equação da altura. A outra equação que nós vamos usar é a equação da velocidade. Como o movimento é variado, eu já sei que V igual a V0 mais A vezes T. Só que, como já falei, a velocidade inicial é zero, eu cancelo V0, a aceleração é igual à gravidade. Então, V igual a G vezes T. Essas são as duas equações que nós vamos usar nesses problemas para resolver os nossos cálculos. Uma outra equação que vai facilitar a nossa vida, na verdade, não é uma equação nova, é a gente encontrar uma equação para o tempo de queda que o objeto vai cair de um ponto, de uma altura inicial até a altura final dele. Então, eu vou encontrar uma equação para o meu tempo de queda. A equação para o tempo de queda, essa equação do tempo de queda, eu vou denominar assim. Essa equação eu vou encontrar a partir da equação gt ao quadrado sobre 2. Eu vou isolar o t nessa equação, então eu vou ficar com 2h igual a gt ao quadrado, passo o g dividindo, então t ao quadrado igual 2h sobre g, e colocando em evidência o t, tiro a raiz, vou ter raiz de 2h sobre g. Então, essa fórmula aí vai ser muito útil na resolução de cálculos quando você precisa achar o tempo de descida, o tempo de queda de um corpo, certo? Na verdade, o tempo de queda e o tempo de subida serão iguais, mas isso a gente vai ver depois, né? Resolvendo problemas. A princípio, eu vou ficar aqui nessa parte. Se você sabe a altura de um certo local, você pode descobrir o tempo que um objeto cai daquele referencial até um outro ponto. Então, essa equaçãozinha aqui é uma equação que já vem da equação da altura, vai ser muito útil também na resolução de nossos cálculos. Exemplo 1. Um corpo é abandonado em queda livre e em 3 segundos atinge o solo. No local, a aceleração da gravidade é constante e tem módulo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a altura inicial de onde foi abandonado o objeto e, na letra B, a velocidade com que o objeto atinge o solo. Então, como seria esse problema? Você teria um corpo que foi abandonado de uma altura, eu vou desenhar aqui um objeto, como se fosse uma altura onde foi abandonado esse objeto aqui, certo? E essa altura, medida a partir da Terra, é o que a gente quer descobrir na letra A. Então, ele demorou 3 segundos para atingir o solo. Esse corpo demora 3 segundos para atingir o solo. A equaçãozinha da altura, eu posso escrever assim. Gt ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque eu estou tratando de queda livre. Vou considerar que meu ponto inicial é esse ponto aqui que eu chamei de A. Então, eu vou considerar que o movimento inicia aqui e vai até o solo. Então, a altura inicial vou considerar sendo zero. Como ele foi abandonado, a velocidade inicial também é zero. Aí eu vou usar essa equaçãozinha e resolver o problema. G igual a 10, o tempo que ele leva 3 ao quadrado, sobre 2.
Então, isso vai dar 10 vezes 9, 90 sobre 2, 45 metros. Essa foi a altura que o corpo se encontrava quando foi abandonado. Então, em 3 segundos, esse corpo consegue percorrer 45 metros. Observe que a aceleração da gravidade ela é muito alta, por isso que a distância percorrida é relativamente grande para um intervalo de tempo bem pequeno. Agora a letra B, que foi a letra A, letra B. Na letra B eu quero determinar a velocidade com que atinge o solo. Então a velocidade eu vou para a equação bem conhecida da gente. V0 igual a V0 mais GT. Por que vou usar G mais GT? Porque como eu estou considerando que o movimento vai ser para baixo, a gravidade ela está no sentido do movimento de queda. Então, tanto a gravidade como o sentido do movimento são para baixo. Então, eu vou considerar mais GT. Caso fosse o contrário, se a bola tivesse, se o corpo estivesse subindo, então seria menos GT, que o corpo estaria subindo e a gravidade estaria para baixo. Mas nesse caso, o objeto está descendo e a gravidade também sempre aponta para baixo. Então, a velocidade inicial foi zero, porque como ele disse, o corpo foi abandonado. Então, velocidade inicial zero. A equação se resumiu a G vezes T. G é 10, o tempo de queda foi 3. Então, 30 metros por segundo. Essa foi a velocidade com que o corpo atingiu o solo, 30 metros por segundo. Exemplo 2. Uma criança deixa cair, a partir do repouso, um pequeno brinquedo da janela do edifício a 20 metros de altura em relação à calçada. Determine o instante em que o brinquedo atinge a calçada e determine a velocidade, na letra B, com que ele chegou ao solo. Bem, o edifício tinha 20 metros. Então, na letra A, ele quer determinar o instante que atingiu a calçada. É um problema que o objeto cai a partir do repouso, queda livre. Eu vou usar a equação do tempo de queda para determinar o tempo que este objeto levou para atingir o solo. 2 vezes raiz de 2, h sobre g. Então, a raiz de 2 vezes 20 sobre 10. Isso vai dar 40 por 10, tempo de queda igual a 2 segundos. Na letra B, ele quer determinar a velocidade. Eu já sei que, letra B, a velocidade igual a g vezes t. Toda vez que for queda livre, a velocidade inicial sendo zero, você pode colocar a equação dessa forma, g vezes t, porque ele não tem velocidade inicial. Como a gravidade mede 10 metros por segundo ao quadrado, o g é 10, o tempo que ele levou, 2. Então, 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Essa é a resposta da letra B. Exemplo 3. Um garoto, de cima de uma ponte, por brincadeira deixa cair um pedregulho bem no instante em que a proa do barco aponta para por baixo da ponte, na vertical que passa sua mão. O barco está em movimento retilíneo numa trajetória ortogonal à beira da ponte. A altura da ponte é 20 metros, acima da proa do barco, e o pedregulho cai dentro do barco a 180 centímetros
do ponto de visão. Sendo g 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade do barco. Questão bem interessante. Esse garoto aqui, ele vai soltar um objeto e cair no navio. Só que quando ele soltar o objeto, esse objeto não cai onde ele mirou a princípio. Vai haver um deslocamento horizontal aqui, que o objeto vai ter andado ao cair. Então, esse objeto, na verdade, não cai onde ele quer, cai um pouco ao longo do barco aqui, ele cai nessas proximidades do barco aqui. Ele não cai na ponta aqui não, certo? E essa distância que ele andou foi de 180 centímetros, ou seja, 1,8 metros. Essa foi a distância enquanto ele tinha mirado o objeto para baixo e solto esse objeto, certo? Então, na verdade, qual é a lógica dessa questão? Esse objeto foi solto, passou um certo tempo até cair. Então, a gente pode encontrar o tempo que esse objeto levou para cair. E é o mesmo tempo que houve esse deslocamento de 1,8 metros. Então, a coincidência desse movimento aí, são dois movimentos, que o tempo que o objeto leva para cair no barco é o mesmo tempo que o barco se deslocou do referencial inicial do garoto até o ponto que o objeto realmente cai. Então, vamos encontrar a princípio o tempo de queda, utilizando essa equação que eu forneci lá no início. Raiz de 2h sobre g. Esse é o tempo de queda. Então, a altura foi 20 metros, 2 vezes 20, sobre g, que é 10. 20 vai dar, 2 vezes 20 vai dar 40, 40 sobre 10 vai dar 4, então isso fica a raiz de 4, que é igual a 2 segundos. O tempo de queda desse pedregulho, que essa pedrinha caiu lá, foi de 2 segundos. É o mesmo tempo do deslocamento horizontal do navio. Então, esse deslocamento horizontal, como o navio vinha em movimento uniforme, a equação fica V, ΔS igual V vezes T. O ΔS foi 1,8 metros. 1,8 metros. A velocidade do navio é o que eu quero achar. E o tempo, 2 segundos. Então, V igual a 1,8 dividido por 2, que vai dar 0,9 metros por segundo. Essa é a velocidade do navio, 0,9 metros por segundo. Questão, exemplo de número 4. Uma esfera de aço 300 gramas e uma esfera de plástico de 60 gramas, de mesmo diâmetro, são abandonadas simultaneamente do alto de uma torre de 60 metros. Qual é a razão entre os tempos que levarão as esferas ao atingirem o solo? Observe na questão que ele só dá a altura das torres e ele pede para calcular a razão. Logicamente, essa questão não necessita de cálculo, pelo seguinte: ele disse na questão que a resistência do ar foi desprezada. Então, como eu falei logo no início da parte teórica, independente das massas ou do peso dos objetos, eles tendem a cair ao mesmo tempo, com a mesma aceleração. Então, o tempo que a esfera maior leva para cair é igual ao tempo que a esfera menor leva para cair.
Então, se é a razão que a gente quer, um número x dividido por um tempo que seria o mesmo tempo x, vai dar uma razão de 1. Então, a razão é igual a 1, porque eles caem ao mesmo tempo. Queremos calcular a altura de um edifício tal que, se uma pedra é deixada cair do seu topo, ela terá a velocidade de módulo 72 km por hora ao atingir o solo. Desprezando os efeitos da resistência do ar, se cada andar é de aproximadamente equivalente a 2,5 metros, o número de andares deste edifício deve ser. Então, outra questão, que a pedra é deixada cair. Observe aqui que a velocidade inicial é zero. Como é que eu sei que é zero? Porque ele deixou a pedra cair. Ele não precisa dizer que a velocidade inicial é zero. Quando ele falou aí que ela foi deixada cair, ele deixou subentendido que a velocidade inicial seria zero e é um problema clássico de queda livre. Aí o que, que a gente vai ter? Temos a velocidade ao objeto chegar no solo. Então você tem aqui o objeto caiu de uma altura h, ele cai, a gravidade está aqui, ele cai no solo com velocidade 72 km por hora. Lógico que, fazendo a conversão 72 km por hora para metros por segundo, divide por 3,6, isso vai dar 20 metros por segundo. Então, as equações da queda livre que eu dei são duas. Vou colocar aqui. H igual a gt ao quadrado sobre 2 e V igual a G vezes T. G igual a G vezes T. Então, eu posso encontrar o tempo que essa pedra leva para cair. Porque eu tenho a velocidade final e tenho a gravidade. Então, eu vou achar o tempo. Aqui eu já posso achar o tempo. Então, V igual a G vezes T. A velocidade final foi 20, a gravidade 10, o tempo T. Corto 0 com 0, então essa pedra levou um tempo de 2 segundos para atingir o solo. Sabendo disso, eu posso calcular a altura desse edifício. Coloco o 2 no lugar do t. Aí eu vou ter h igual a 10 vezes o tempo 2 ao quadrado dividido por 2. H igual a 10 vezes 4 sobre 2. Isso vai me dar 40 metros. Observe que o 40 não é a resposta da questão. 40 é a altura do edifício. Como ele diz que cada andar tem 2,5 metros, para saber o número de andares, abrindo aqui, o número de andares, eu vou pegar o 40, que é a altura, e dividir pelo tamanho de cada andar. Então, n vai ser igual a 40 dividido por 2,5, vai dar um total de 8 andares. Total de 8 andares. Certo? Então, 8 andares é a resposta da questão. Questão bem interessante, nesse caso aí, que você precisava utilizar as duas equações para encontrar o tempo e depois ter o resultado da quantidade de andares deste edifício.